Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, à vulgaridade e às estupidezas, alegrias. Mas a vida não é feita só de alegrias. O mundo é dual, é dialético. Vejam. Quando eu digo alegrias no início de cada vídeo, o que eu quero dizer é que a gente não deve desanimar. Que no final de tudo a alegria permanece. O que vive é o erotismo, é o Deus Eros, em oposição a Thanatos. Mas isso não impede a gente ter momentos de grande tristeza, momentos de reveses, momentos de introspecção, de análise, que nos leva ao fortalecimento e ao retorno à luta mais fortes ainda. Para mim, hoje, este é um momento de introspecção. É um momento de tristeza. Eu fico a me indagar se nós ainda temos uma nação brasileira ou se nós temos um amontoado de tribos, cada uma com seus códigos próprios, com seus desejos próprios, fazendo o que quer. Haja à vista a questão do isolamento social, onde menos da metade da população obedece ao isolamento social, faz o que quer, determina um outro país, uma outra nação. São várias nações, se é que se pode chamar de nações, na minha opinião, são vários ajuntamentos de pessoas dentro de um único território. E parece-me que é a isto que está reduzido o Brasil de hoje. As maiores sem-vergonhices, descarações, afrontas feitas à face da nação são praticadas e nenhuma providência é tomada. Parece que a nação perdeu todo o pudor, todo o senso de responsabilidade, de dignidade, de individualidade, de cidadania, se é que alguma vez teve. Para mim, hoje, a transferência do processo de Flávio Bolsonaro da primeira instância, sem imunidade parlamentar, para a segunda instância do Tribunal de Justiça, feita pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é uma descaração, é um absurdo, é a gota d'água que me leva à introspecção. Um dos próprios juízes que escreveu um livro dizendo que não cabia esse tipo de transferência, porque a súmula julgada pelo Supremo Tribunal Federal permitia e exige que o processo siga em primeira instância, ou seja, nas mãos do juiz Itabaiana. Este mesmo juiz, na hora de votar, vota pela transferência do processo para a segunda instância e pela imunidade parlamentar. Daquele que não era mais deputado estadual, daquele que não tinha mais imunidade parlamentar, o Flávio Bolsonaro. Uma maracutaia, não pode ser outra coisa, feita na face da gente, diante do povo brasileiro. Mais uma das. Como esta do ministro Luiz Eduardo Ramos, que tem a coragem, o descaramento, a disfarçatez de dizer: este homem só dá fora. Estou passando para passivo, saiu da ativa, estou passando para passivo para não comprometer a imagem do Exército Brasileiro, fazendo parte aqui do governo. Ele não percebe que o que ele está dizendo com isso é que se ele está neste governo e de alguma forma compromete a imagem do Exército Brasileiro se ele continuar na ativa, é porque boa coisa ele não está fazendo dentro dos moldes da moralidade, da justiça, da dignidade. Porque se fosse moralmente, justamente, legalmente realizado o que ele está fazendo no governo, nada comprometeria o Exército Brasileiro, só honraria. Mas ao permanecer no Exército Brasileiro no governo Bolsonaro, ele arrasta o Exército Brasileiro para a lama, para a enxovia. Sem perceber, ele comete este ato falho, dizendo: eu estou indo para passiva, digo eu, para não comprometer o Exército Brasileiro, para defender o Exército Brasileiro. Por quê? Porque está fazendo porcaria, porque está fazendo coisa que não deve, porque está fazendo coisa que não se coaduna com as instituições brasileiras. E isso é dito na cara da gente. É uma vergonha.
O ministro Weintraub foge para os Estados Unidos sem prestar conta de nada, usando um passaporte diplomático que ele não tinha mais direito de usar, deixa em aberto e pendente diversas questões no ministério que ele não fez porque saiu correndo, mas antes de sair fez a maldade suprema que é suspender as cotas raciais, as cotas de pobre, prejudicar mais uma vez a população pobre do Brasil. Isto é de uma maldade suprema, de uma crueldade sem par. A impunidade corre solta neste país. Quem matou Marielle até hoje não se sabe, fica por isso mesmo, nem o povo está interessado nisto. A retirada de todos os direitos da Previdência não provocou nenhum protesto na grande população. A mudança dos direitos trabalhistas jogando milhões no desemprego e na informalidade não provocou nenhum aborrecimento na população. População, eu não chamo mais povo, porque povo pressupõe uma nação. E nação parece que não existe mais no Brasil. Me dá muita tristeza, porque tudo isso acontece numa grande canalhada e não parece ter fim. E fica por isso mesmo. É um conluio entre todos os poderes da Casa Grande para sacanear o povo, onde tudo no final fica por igual, onde tudo se dá um jeito, onde tudo se faz um acordo. Tá aí a prova disso. A retirada do processo da mão do Itabaiana e a passada do processo do Flávio para a segunda instância, que pode levar à anulação completa da prisão de Queiroz, do inquérito em cima de Flávio Bolsonaro e tudo mais. A anulação disso tudo. A troco de quê? Por que fizeram isso? Como cidadão do que foi Brasil, eu gostaria de saber, mas nem mais faz falta, porque parece que também a população que vive neste pedaço de terra não está ligando para nada disso. Não está ligando nem para a segurança própria. Lotam os shoppings, lotam os centros comerciais, não respeitam o espaço, o isolamento social. Pouco se importam com a morte, ou seja, já estão condenados à morte. Estão no mais baixo nível de depressão, de baixa estima que um povo, outrora povo, uma população pode atingir. Olho para o Brasil de hoje e a sensação que me dá é que chegamos ao nível de um Haiti, ao nível de um El Salvador, de uma Somália. Só não está pior ainda porque ainda o país é grande demais e não se faz sentir isso em toda a sua extensão. Mas eu pergunto, ainda existe a nação brasileira? E se existe, está em frangalhos? E como poderemos consertá-la? E há conserto para isso? Ou nós somos isso e sempre fomos isso e nunca prestamos atenção? Porque nós somos responsáveis pela nação brasileira. Cada cidadão, cada um de nós deveria ter pudor, vergonha, cidadania, exigência. Mas não temos. Eu sinto saudades de Copacabana. O tempo que eu vivi em Copacabana. Era maravilhoso caminhar pelo calçadão de Copacabana, as ruas também internas de Copacabana, ir à padaria, ir à farmácia. Mas quando eu fecho os olhos, o que eu vejo é um calçadão de Copacabana tomado por todos os tipos de camelôs, vendendo todos os tipos de bugigangas. Trabalhadores informais, desempregados. Uma boa parte vagabundos no sentido de vadios, de não ter o que fazer, não ter emprego, não fazem nada. Vivem do sol, da praia, das migalhas que catam. E nas ruas internas, dezenas de desempregados. Dezenas de vagabundos sentados ao léu, desempregados, vadios, flanelinhas, vendedores de bananada. Braços fortes para produzir para a nação brasileira. E não, é um emaranhado similar a qualquer rua da Casbah, na Argélia, no Marrocos, em países de quarto mundo. É isso que eu me lembro agora quando olho para Copacabana, quando penso em Copacabana. Era tão alegre, era tão legal, mas quando eu fecho os olhos o que eu vejo é isto. Pivetes assaltando. Pivetes não se pode falar. Mudemos para menores abandonados, porque aí resolve o problema, deixa de existir. Menores abandonados assaltando com cacos de vidro, roubando, fazendo o que querem, porque a polícia não pode tomar providência porque são menores abandonados. O caos numa pequena quadra de Copacabana. É um horror. Esta pequena quadra é o retrato do Brasil geral. É o retrato da má administração em todos os municípios do país.
É o retrato do roubo, da corrupção, da falta de pudor, da conivência da população com tudo isto. É muito triste. Este, meus amigos, não é um vídeo otimista, embora eu tenha começado com alegrias, porque não temos outro jeito a não ser alegres. Não podemos nos entregar à tristeza permanente, porque ela nos leva à depressão, à inação, a nenhuma atitude a ser tomada. Eu, você, os que me veem, não temos essa têmpora de carneiros, de cordeiros, de gado. Não temos esta têmpera de despundorados, descarados, descaracterizados, ou seja, sem caráter. Nos revolta e nos impulsiona a prosseguirmos na luta para tentar refazer a nação brasileira. É por isso que ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.